O Senhor esteja convosco. E Ele está. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porque quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um fio de cabelo da sua cabeça. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 6º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da luz, tempo dos muitos ensinamentos de Deus. O Senhor não cansa de nos ensinar o caminho da salvação, não cansa de nos mostrar, de nos indicar, de sinalizar o caminho que nos leva à salvação. Por isso que
a primeira leitura do livro do Eclesiástico, Deus vai colocando justamente isso, né? Dizendo que toda a lei e todo aquele que cumpre a lei caminha no caminho do Senhor, e por isso encontrará a vida. Mas quem desejar ignorar os mandamentos do Senhor, encontrará a perdição, e a escolha é de cada um, a escolha é livre, né? Por isso que ele está ali registrando nesse texto a necessidade de seguir aos mandamentos, de obedecer, né? De cumprir. Mas se a pessoa não quiser, ele diz, então é uma escolha própria. Por isso que quando a gente faz determinadas escolhas na vida, né? E depois nós passamos por dificuldades e sofrimentos por causa daquela decisão, a culpa não é nem do pai, nem da mãe, nem da esposa, nem do marido, nem do tio, nem do vizinho e nem de Deus. Porque a pessoa, quando está passando algum momento de tristeza, dificuldade, ela tende a querer encontrar um culpado, né? É assim que a gente faz? Quer encontrar um culpado. Mas, e por isso, quando depois de culpar todas as pessoas que o cercam, ele diz, mas também é culpa de Deus, né? E aí a pessoa começa a ficar com raiva de Deus também, começa a brigar com Deus, né? Mas Deus não é culpado pelos nossos erros e por aquilo que nós não quisemos. Por isso que os mandamentos de Deus são sempre uma sinalização, né? E ele diz assim, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Os mandamentos vão nos guardar. Guardar do quê? Do mal, nos guardar das consequências das atitudes contrárias à vontade do Senhor. Diante de ti eu coloco o fogo e a água, para o que quiseres tu pode estender a mão. Tem opção, o Senhor está dizendo, você tem liberdade, tem livre arbítrio. Eu coloco o fogo, coloco água. Onde você quer colocar a sua mão? Tem gente, parece que é óbvio, né? Quando a gente olha para o fogo e para a água, eu não vou colocar a mão no fogo. Mas há outras situações na vida em que a pessoa acaba colocando, e nós vamos ver no Evangelho, né? Tantas situações em que a pessoa acaba colocando a mão no fogo, sim, sem perceber que é fogo até. Depois ele diz, diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, ele receberá aquilo que preferir. Ora, está o bem e o mal diante do homem, ele vai receber aquilo que ele preferir. Ou seja, porque o caminho que ele resolver trilhar é que ele vai trazer as consequências, né? Por isso que se ele, tudo que a gente planta, diz que a gente colhe, não é assim que falam, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, não é? Então, não adianta rezar muito, como o padre tinha falado semana passada também, né? A gente planta batatinha, né? E fica ali rezando, né? Para nascer tomate, né? Fica ali rezando, vai, Senhor, eu plantei batata, mas eu quero tanto comer tomate, faça nascer tomate. Será que Deus vai mudar toda a lei da natureza para satisfazer uma pessoa que fez uma plantação errada, né? E aí todo mundo vai começar a plantar qualquer coisa, né? Vai plantar amendoim, querer colher milho, né? O tempo inteiro. Então, se ele fizer para um, vai ter que fazer para todos. E como todos têm vontades diferentes, imagina como não vai ficar o mundo, né? Todo mundo vai querer mudar as leis da natureza ao seu próprio gosto. E aí vai se perder no caminho. Mas ele diz assim, é aquilo que você preferiu. Então cuidado com o que se planta. Agora o que pode fazer é o seguinte, né? É rezar, falar assim, Senhor, né? Eu plantei mesmo a batatinha, eu não queria, mas agora o Senhor me dá força, coragem, ânimo, novos materiais, para que eu faça uma plantação de tomate, né? E aí sim, ele está pedindo força, instrução, né? Discernimento, para agora fazer aquilo que ele deseja colher depois. Então, isso só para dizer, né, que não adianta brigar com Deus, né? Nem colocar a culpa no outro, quando a culpa está em nós mesmos, por não termos feito as escolhas corretas que Deus nos colocou diante de nós. E aí, depois ele diz assim, olha, diante do homem está a vida e a morte, o bem e o mal, e ele receberá aquilo que preferir. Mas como que nós vamos saber o que é melhor? É por isso que ele fala da sabedoria em seguida. A sabedoria do Senhor é imensa, ele é forte, é poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele conhece todas as obras do homem, não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença de pecar. Então se pecou, ele não com a licença de Deus, não com a anuência do Senhor,
pecou e agora vai ter sim que colher e tem que, enfim, né, resolver toda a situação de sofrimento onde entrou, né, por causa daquele pecado, né? E assim nós vamos aprendendo, porque também isso é um ensinamento, vamos aprendendo com os erros, né? A gente pode errar, todo mundo erra, sim ou não, né? A gente acaba errando uma hora ou outra, mas também nós podemos acertar, quanto mais nos aproximarmos do Senhor, ouvir continuamente a sua palavra, a sua orientação, e abrir o coração para que Ele possa, então, ali nos conceder o Espírito Santo da sabedoria e do discernimento. Depois, Jesus, de leis e de mandamentos, que também são sinais e sinalizações, né? Imagina uma estrada, a gente está andando pela cidade aqui de Mococa, ou mesmo saindo da cidade, né? E aí nós começamos a desobedecer todos os sinais de trânsito, né? Todas as placas e normas de segurança. Onde vamos parar, né? Onde essa pessoa para, né? Olha, ou presa ou no hospital, né? Se não for para o cemitério depois. Mas por quê? Porque escolheu não obedecer às leis. E assim também são as leis do Senhor. Escolher não obedecê-las é como arriscar a própria vida. Diz o texto do autor do Eclesiástico, e depois o próprio Cristo, né, ratifica essa mesma ideia. Ele dizendo para aquelas pessoas que estão ouvindo, né, Jesus diz assim: vocês pensam que eu vim abolir a lei? Eu não vim abolir a lei e nem os profetas, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Essa primeira parte do Evangelho é interessante porque Jesus, de algum modo, ele foi acusado de estar mudando a lei, porque as pessoas não o compreendiam mesmo, né? Então acusavam Jesus, por exemplo, de não respeitar a lei do sábado, que era uma lei, né, rigorosa. E no sábado não se pode trabalhar, o judeu, né? O povo judeu não trabalha em hipótese alguma, né? Mas veja que ele simplesmente vai dizer: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Ou seja, a medida de Jesus é o bem humano, né? E aí ele é a mesma coisa nas outras leis. Ele simplesmente aprofunda, faz uma nova hermenêutica daquela lei, uma nova interpretação, e ele começa a adaptar para aquela realidade com mais amor e mais misericórdia. E aí ele vai dar 4 exemplos, né? 4 exemplos no Evangelho de hoje. Vocês viram que o Evangelho é um pouco longo, né? Parece que é mais comprido do que outros dias, né? E ele dá 4 exemplos para dizer que ele não tirou a lei nem os profetas. Ele apenas aprofundou para dizer que o pecado não é só a ação, mas começa no pensamento e em outras atitudes. E o primeiro que ele fala é o do não matar, que é o 5º mandamento da lei de Deus, né? Não matarás. Ele diz: os antigos vos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo. Olha aí, quando ele diz eu, porém, vos digo, né? Essa conjunção adversativa, o porém, né, vai introduzir uma frase que é própria dele, né? Os antigos disseram isso, mas eu vou dizer isso. Então os antigos disseram, não matarás. Eu não retiro, de outra forma ele diz, né? Vai ficar este mandamento, mas eu digo mais ainda uma coisa: aquele que se encolerizar contra o seu irmão, já será réu no tribunal. Olha como Jesus é radical, né? Quem ficar colérico, por quê? Porque ele sabe que quem mata não é do nada, né? Mata por raiva, por ódio, porque deixou a ira tomar conta, talvez naquele instante, não é? E aí o espírito de vingança ou qualquer outra coisa, mas ele sabe que começou no coração aquele planejamento. Então ele está interessado em dizer assim: olha, nem sentir raiva da pessoa, não acumular o ódio, porque isso faz mal para a pessoa, para o mundo, para todo mundo, né? Porque depois, se aquela pessoa vai partir para o xingamento, para a violência verbal, para a violência física, né? Todos vão perder. Não é só aquele que morre assassinado, né? Mas também a própria pessoa que cometeu o ato, a família dela, enfim, atinge um monte de gente, né? E aí ele diz, além disso, né? Não matarás, e também não vão se encolerizar, porque é aquele sentimento que pode provocar a vontade de matar. Daí ele diz assim: olha, e quem disser ao seu irmão patife, será réu, também será condenado pelo tribunal. E quem chamar o irmão de tolo,
também será lançado no fogo do inferno, né? Nossa, mas condenado ao inferno só porque chamou o irmão de tolo, né? Mas não é só isso, né? É porque o Evangelho utiliza algumas palavras que eram muito fortes na ocasião. Mas pense em outro xingamento, né? Xingar também não é jogar pedra, xingar também não é uma violência, xingar também não é uma forma de agredir o outro e tentar fazer com que ele morra, né? Ou morra a alegria que está nele, né? Morra o entusiasmo, morra os sonhos, morra a autoestima, né? Então, de alguma forma a pessoa está tentando diminuir a outra com xingamento, né? Dizendo que ela não vale nada, fazer com que ela se sinta incapaz, enfim. Ela está de determinada maneira também matando. As pessoas dizem assim, está chegando a quaresma, né? Todos os padres vão atender confissões em todas as igrejas aqui de Mococa, né? E aí a gente vê como as pessoas vão lá para confessar e dizem assim, padre, já cometi todos os pecados, viu? Olha, só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Mas eu falei assim, né? Já falou mal de alguém? Já, então já matou sim. E aí já falou mal de alguém? Já levantou algum falso testemunho também? Já. Então não matou e roubou também. Roubou a imagem que ela tinha para os outros. Porque ela tinha uma imagem, todo mundo a conhecia. Quando você fala mal, você coloca uma caricatura no lugar e oferece para a pessoa. Depois, o que a gente percebe também no texto, né, é que quando houver esse desentendimento entre as pessoas, né? Essa raiva que leva ao assassinato, que leva à destruição, ele diz assim, é importante a reconciliação, né? Por quê? Porque se a gente não reconcilia, nós não ressuscitamos quem matamos. Ora, como assim? Não tem gente que briga ao ponto de falar assim, não quero mais ver tal pessoa, para mim ela morreu. Conhece alguém que falou isso já? Ela morreu para mim, essa pessoa morreu. Tá bom, morreu. Você já botou um caixãozinho ali no lugar, né? No coração. Aí vê a pessoa na rua, finge que não viu, não fala, não conversa, né? Quando é depois de amanhã, minha vizinha morreu para mim também. Pronto, mais um caixãozinho, agora são 2, né? Depois, minha tia morreu para mim porque ela me ofendeu, porque não sei o quê. Então já são 3 caixões, né? Minha comadre também morreu para mim porque ela não apoiou o meu casamento, não sei o quê. Já são 4 caixões, né? Tem uma funerária inteira no coração, né? Virou um cemitério já, né? Já virou um cemitério o coração, vários caixões. E a pessoa diz que nunca matou, né? Já sentiu raiva, já sentiu vontade que a pessoa morresse, né? E diz assim, nunca matei, né? Ora, temos que ir muito mais profundamente no entendimento dos mandamentos, né? Para que a gente possa, de fato, ver como Jesus via esses mesmos mandamentos. Depois Jesus diz assim sobre a reconciliação. Se você tem algum problema com o seu irmão, então quando você for para o altar levar a sua oferta, que oferta que os judeus levavam? Que oferta? Se fosse um pecadão, ele levava um boi, né? Para o sacrifício, para acabar com o pecado, né? Se fosse um pecado médio, levava ali um cordeiro, né? Um cabrito, levava ali um outro animal. Se fosse um pecadinho, levava uma pomba, né? Mas tinha que levar uma oferta no altar para o ritual do sacrifício. Jesus está falando, antes de levar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, ou seja, vai purificar o teu coração. Não adianta pedir perdão a Deus aqui com o sacrifício deste animal, mas não consegue perdoar aqueles que te ofendem, né? Não consegue ter uma vida social digna, não consegue deixar de brigar, de ofender, de magoar, de ferir, né? E aí, para que ir no ritual? Para que a liturgia? De outra forma, Jesus está dizendo, a liturgia se torna vazia, inócua, quando a pessoa não é capaz de amar e perdoar os seus, né, que convive com ele. E aí a gente percebe que o Evangelho realmente é muito mais profundo, né? E Jesus dá um novo significado a tudo aquilo que os antigos ensinaram. E toda vez que ele disser, eu porém vos digo, ele colocará um novo entendimento, uma nova compreensão. Mais ainda do que isso, né? A gente sabia que o judeu, antes de ir para o culto, ele tinha que ter a purificação, né? Lavava, limpava, trocava de roupa, molhava a cabeça, passava óleo, vários rituais de purificação. Jesus está dizendo, não é este ritual que você precisa se purificar do ódio e da raiva. Vai se reconciliar com teu irmão
antes de vir prestar culto no templo, né? E aí então Jesus está claramente dizendo, né, que a adoração a Deus não é só um ato, né, um ato de liturgia, mas é um ato constante de vida, e é todo momento em que sabemos amar e perdoar, estamos adorando também a Deus. E aí ele diz assim: olha, e se você lembrar, né, e se você estiver caminhando nesta vida em direção ao tribunal com o teu adversário, reconcilia-te com ele de novo. Ele quer falar mais ainda da reconciliação. Reconcilia-te com ele antes de chegar ao juiz, porque pode acontecer que o juiz te pegue, te jogue na mão do oficial de justiça, e esse te coloque numa prisão de onde nunca sairá até pagar o último centavo. A igreja viu neste texto, né, do Evangelho de Mateus, a figura do quê? Do purgatório, a prisão de onde não se sai até pagar o último centavo, né? Porque o céu não pode ser, né? Céu não é prisão, céu é libertação, né? Céu é felicidade eterna. E o inferno? Inferno é a prisão? É, mas é uma prisão eterna, também não se sai de lá, não se vai pagar, né, para sair de lá. E aí só sobrou o purgatório. Então Jesus estava se referindo sim, né, a um lugar, a uma prisão, da qual não se sairá até pagar o último centavo. Na verdade, né, para quem já foi perdoado dos pecados, e que tem as consequências, né? Tem as consequências do pecado. Então tem que se purificar ainda no purgatório. Depois desse exemplo, Jesus fala do adultério, depois ele fala também da separação, ele fala do divórcio, né? E depois, por fim, ele fala do juramento. São esses 4 exemplos que Jesus dá. Este, né, aqui de não matar. Agora, o do adultério, quando ele diz assim: olha, os antigos disseram, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração, né? Olha que radical, não pode nem olhar, já está cometendo adultério, né? E aí a gente tem que fazer algumas distinções, né? Porque existe uma atração meio que automática, sim ou não, né? Um homem olha para uma mulher, sente atraído. A mulher também olha para um homem e sente atraído. Mas não é porque simplesmente sentiu-se atraído, já cometeu pecado assim que, né, vai para o inferno. Mas o que Jesus está querendo dizer é que tudo começa lá no coração, e começa no olhar mesmo, né? Viu uma moça passar, e aí vai olhando, né? Aí já passou outra, vai olhando também, olhando, né? Torce o pescoço, passa o dia todinho assim, né? Para ver, né? O pescoço é igual ao ventilador, né? Dia todinho procura de ver alguém. Por isso que Jesus diz hoje, depois no Evangelho, de maneira ainda mais radical: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. Melhor entrar na vida eterna sem um dos teus membros, do que tendo todos ser lançado no fogo eterno, no inferno, né? Olha que radical, né? Depois ele fala da mão: se a tua mão te leva a pecar, corta. Melhor entrar sem um dos membros na vida, do que tendo as duas, e o corpo inteiro ser jogado no inferno, né? Agora, eu quero só ver, né, se todo mundo vai obedecer esse mandamento. Semana que vem eu quero ver algum sem olho, né? Um sem mão, sem braço, sem perna, né? É assim que Jesus quer, né? Que a gente vai se cortando, né? Se tirando as partes do corpo? Claro que não, né? Jesus não quer isso. Ele quer sim que a gente tire o olhar, não o olho, né? Se você está colocando o olhar de cobiça, de vontade, de uma coisa que não é permitido, né? Está, por isso, criando condições para um pecado ainda maior. Ele diz: tira este olhar, controla este olhar. Olha lá para o sacrário, né? Olha lá para Jesus, olha para Deus, olha para a luz do Senhor, e aí sim nós vamos encontrar a alegria. São as escolhas, como dizia a primeira leitura. Podemos escolher continuar fazendo o que fazíamos, ou podemos modificar para agradar a Deus e para não cometer pecado atrás de pecado, até que um dia não tenha, né, não consiga mais alcançar a salvação, por escolha própria, não por Jesus, né? Porque Jesus quer que todo mundo se salva. O que Jesus quer? Que todo mundo se salve. É isso, ele veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas se alguém se perde, não é culpa dele, é culpa própria, porque a Bíblia, do começo ao fim, está falando no livre arbítrio, na liberdade que o homem tem de escolher a vida ou a morte.
E aí depois ele fala do divórcio, né? Rapidamente, né? O evangelho hoje é longo, né? Falar pela metade também não adianta, né? Tem gente que fala, nossa, que evangelho longo, né? Não acaba nunca de falar mais não. Não, né? E por que não? Porque o evangelho é a maior riqueza que nós temos, né? Maior riqueza. A gente não deve ter pressa. Ninguém fica com pressa quando está na frente da televisão, né? Ninguém está com pressa quando está passando Big Brother, Ave Maria, né? Como é que assiste, né? Assiste, fica lá um tempão, 1, 2 horas. Jesus fala do divórcio dizendo assim, os antigos vos disseram, aquele que se separar da sua mulher, dê uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, o homem que se separar da sua mulher e ficar com outra, ele cometerá adultério e fará com que esta mulher abandonada também se torne adúltera. E o homem que ficar com ela também estará em adultério. É adultério para todo lado, né? Quando a gente ouve este evangelho, né, falando do divórcio, preocupa, né? Preocupa porque a situação de tantas famílias hoje são histórias de dor, né? Que não conseguiram ser superadas e por isso houve separações e as pessoas não entendendo o drama que tantas famílias viveram, né, já sai condenando. Aliás, antigamente ainda tinha uma ideia, né, de quando separava a mulher separada não podia chegar perto das outras, né? Porque a mãe falava assim, eu te vi lá na praça conversando com a separada. O que você estava falando com a separada, né? Não tem mais nome a mulher, virou a separada, né? Ainda fica proibindo, né? De agora em diante não quero você andando com a separada. Antigamente falava isso, né? Por quê? Mas a gente foi aprendendo e evoluindo e crescendo, entendendo que todo ser humano tem direito a uma nova chance. O projeto de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Case uma vez só. Mas tem gente que sofre, que padece. E aí nós vamos jogar pedra, né? Num casamento que faliu, que não deu jeito, que não teve solução. E por isso as duas pessoas jovens, aí também vão ficar sempre condenadas e rotuladas, e não pode reconstruir a vida. É por isso que o Papa Francisco, né, escreve o seu texto falando de misericórdia com os novos casados, ou os casados de novo, né? Casados em segunda união ou terceira, né? Ele diz, olhar com amor e não jogar pedra, não condenar, incluir, né? Não rejeitar, mas também, né, continuar anunciando a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio não se faz para ser dissolvido, né? Agora, para quem aconteceu e o sofrimento levou à separação, os cristãos não estão autorizados a condenar, a julgar, a apontar o dedo. Nós não estamos autorizados, né, a fazer isso. O cristão só é autorizado a amar, acolher, né, e tratar bem a todos. E o último exemplo de Jesus, o quarto, é o juramento. Os antigos vos disseram, quando jurares, cumpra o teu juramento. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pela terra, nem pelo céu, nem por Jerusalém, não jure nem pela tua cabeça, por nada, porque você não tem essa autoridade. Seja sim o teu sim e não o teu não, e pronto, né? Quem quiser dar uma palavra, dê a sua palavra e sem nenhum juramento. Por que Jesus está tão radical assim, hein? Não pode jurar, né? Por quê? Porque a pessoa jurava por Deus, né? E aí ela ficava preocupada em cumprir o mandamento, o juramento. Sabe por quê? Porque aí Deus poderia jogar um raio na cabeça dela, né? Deus podia de repente mandar uma doença para ela. Deus podia deixar ela ali, acontecer qualquer acidente com ela. A pessoa pensava que Deus iria fazer isso se não cumprisse o juramento, porque foi feito em nome de Deus, né? E aí Jesus está falando, não, eu não acredito nesse Deus que joga raio nos outros. Não acredito nesse Deus que está o tempo inteiro castigando, jogando doença nas pessoas, não é? Não, ele diz, não jure por Deus, porque você fica pensando que Deus vai te fazer algum mal, se não cumprir aquele juramento, né? E ele diz, o meu Deus é Pai, meu Deus é meu Pai, Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Por isso que Jesus faz questão de dizer, não jure, mas que diga sim ou diga não, que recebam a sua palavra sem necessidade de nenhum juramento.
Que hoje nós possamos aprender então a fazer as escolhas certas, a ter nos mandamentos do Senhor sinalizações para o caminho da salvação, para a alegria e para a vida, nos desviando do caminho do erro, do ódio, de tudo aquilo que é sinal de trevas, né, para escolher a luz. E também, né, olhando para todos os mandamentos que Jesus hoje nos aqui relaciona, para que a gente possa também ter uma visão mais profunda e não só do ato, mas o ato que começará antes no coração, nas ideias, no pensamento. Deus nos ajude a viver a graça e a luz e que o Evangelho de Cristo ilumine os nossos passos. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.